Imagina, vou passar 24 anos de boa vida trancado num mundo subterrâneo, sem sol, sem ar fresco, sem liberdade. E pior, prisioneira de um alguém que devia proteger babô, o próprio pai. Oi meninas, meu nome é Janice. Da conta casos de crimes reais da internet. Se você gosta daquele tipo de conteúdo ali, subscreve, dá like para poder trazer os mais casos como aquele. Hoje, um só penteado diferente, se manhã escolhe hoje ali. Se você gosta do meu conteúdo, meninas, subscreve. Aquele é a história de Joseph Fritz, um nome que torna sinônimo de terror, manipulação e crueldade. Um homem que manteve seu próprio filho presa no sótão que construiu com seu próprio irmão. Lá, é abusado dele 13.000 vezes e gera 7 filhos e cria um dos crimes mais horríveis revelado para a humanidade. Pergunta é, como que foi possível? Como que um crime daquele acontece sem que ninguém perceba nada? Joseph nasceu em 1935, numa pequena cidade que chama Amstetten, Áustria. Sua infância foi marcada de abandono e frieza. Seu pai era alcoólatra e violento, e deixa sua família quando Joseph tinha 4 anos. Sua mãe, Flávia, era severa, rígida e controladora, e cria seu filho ele só, sem afeto, sem carinho. Psicólogos acreditam que ela molda sua personalidade, e cria te aprende segundo esse sentimento, te manipula e te exerce poder. Quem é que convive com ele, descreveu ele como um rapaz frio e reservado. Na juventude, Joseph estuda engenharia e casa em 1956 com Rosemary, uma menina inocente, submissa com quem é que teve 6 filhos. Para vizinho, era uma família normal, mas em 1967, a fachada começa a estar descoberta. Joseph foi condenado para morrer e abusar sexualmente de uma enfermeira e para morrer essa mulher exibida de uma maneira indecente. Ele passa pouco tempo preso e volta para casa e segue se vida como se nada acontecesse. Ninguém que podia imaginava que aquela era apenas o começo de tudo que estava para bem. Entre seus 6 filhos estava Elizabeth, que nasce em 1966, uma menina meiga, tímida e introvertida. Na adolescência, ele passa a ser alvo de seu próprio pai. Joseph começa a abusar dele quando tinha 11 anos. Elizabeth muda. Aos 15 anos, ele foge de casa. Ele trabalha em Viena por algumas semanas, mas Joseph achou e leva para casa à força. Desde aquele dia, ele vive sob vigilância constante de seu pai. E aos 18 anos, seu destino foi selado. Durante anos, Joseph se trabalhava num bunker subterrâneo por onde se casa. Ele estava todo alguém, mas aquele era um abrigo nuclear para sua família. Que lá era um costume comum na Guerra Fria, mas na verdade era uma prisão feita à medida. O porão tinha 18 metros quadrados no início. Tinha um colchão, um pia, um fogão elétrico e um TV antigo. A parede foi reforçada com concreto grosso. Portas eram de aço pesado e trancado com um código secreto. A entrada era escondida atrás de um estante na sua oficina. Era um lugar onde o som que te saía, luz que te entrava e tempo te parecia congelado. Joseph fazia aquele banco lá com um único objetivo: prender Elizabeth para sempre. No dia 28 de agosto de 1984, Joseph pediu Elizabeth para ajudar a carregar um portão de porão. Ele vai sem questiona. Assim que entra dentro do porão, Joseph carrega num botão que fecha a porta atrás de Elizabeth. Nunca mais é que ela saiu de lá, pelo menos nos próximos 24 anos. Poucas horas depois, Rosemary sente falta de sua filha. Joseph já estava preparado. Inventa uma desculpa e fala, mas Elizabeth fuge. Me vai juntar a uma seita. Depois, dias depois de mostra uma carta supostamente escrita por Elizabeth para confirmar coisa que é fala. Na verdade, Elizabeth escreve aquela carta sobre ameaças de seu pai, dentro de porão. Para mãe, para vizinhos e até para a polícia, a história se perceba convincente. E o segredo estava bem guardado. Em 1989, Elizabeth
dá à luz sua primeira filha. Parte com contaminação de bunker, sem médico, sem anestesia e sem ajuda. E corta cordão umbilical com tesoura beijo. E cria-se filha naquele espaço claustrofóbico. No ano seguinte, nasce mais 6 crianças. Stefan, em 1990, que fica na porão. Lisa, em 1992. Joseph leva para riba e põe na porta de casa com carta da flor, mas Elizabeth que tinha condições de criá-lo. Seu filho. Rosemary, sem questiona, cria-se neta. Mônica, em 1994, e foi entregue de mesma forma. Em 1996, bem os gêmeos, Alexandre e Michael. Michael morre dias depois por morrer de falta de oxigênio e falta de cuidados médicos. Joseph queima seu corpo numa fornalha. Alexandre levado para riba. Félix, em 2012, e permanece na bunker. 3 crianças criam no porão sem nunca olhar a luz do sol. Eles lutam 3 criados normalmente para seus avós, que acredita em abandonados para sua própria mãe. No início, Elizabeth fica em choque. O espaço era sufocante. Joseph estava sempre só de noite para levar comida e ordens, e é claro, para abusar dele também. E abusa dele repetidamente. E também sabe ele que se tenta me põe fios elétricos na teto, e se tenta fugir, me morre eletrocutada. Elizabeth, obviamente, que acredita. Dia vira meses, meses vira ano. Solidão era esmagadora. A única conexão que tinha com o mundo exterior era um TV que tinha antigo e também revistas e livros que Joseph te levava a ele. Mas o inferno só se aumentava. Joseph tinha 2 vidas paralelas. De riba era chefe de família, engenheiro aposentado, vizinho respeitável. De baixo era um malvado abusador. Ele manipulava todo mundo. Se mulher acreditava na tudo se mentira. Vizinho achava estranho, mas eles acreditava. E polícia, quando ele recebe carta forjada, eles arquiva caso como fuga voluntária. Joseph tinha controle absoluto e assim passa 24 anos. Em abril de 2008 começa seu filme. Sua filha mais velha doece gravemente. 19 anos, estava inconsciente, está correndo risco de vida. Elizabeth implora Joseph para levar sua filha para o hospital. Joseph percebe que tem escolha e leva sua filha para o hospital. Ele faz médicos, mas sua filha desaparece, deixa a porta de casa. Mas 10 vezes se desculpa com a cola. Médicos fica chocado com a condição de menina. Eles chamam a polícia. Joseph tenta manter farsa, mas a polícia exige presença de Elizabeth. E então, pela primeira vez em 24 anos, Elizabeth respira ar de rua. No hospital, cercado pela polícia, Elizabeth teve que tomar uma decisão difícil. Se falava, ela correu risco, mas se calava, ela ficava presa. Então, ele respira fundo. E a polícia me conta tudo a verdade, mas primeiro me tem que prometer que eu esse pai nunca mais na vida. Então, eu começo a dar conta e me passa 24 anos preso. Abusos, crianças e porão. A polícia fica horrorizada. Naquele momento, o segredo de monstro de Amstetten foi destruído. Joseph foi preso em 2008. O mundo inteiro noticia aquele caso ali. Inclusive, a minha lembra, mas eu já aquele caso ali na TV. Nós também tinha por aí 2008, uns 16 anos. Então, eu também mantiga de uma pesquisa para entender aquele caso ali melhor, e ficar na cabeça. Até se fazer um documentário para tentar mostrar bunker. É um caso horrível. Bom, continuando. Durante o julgamento em 2009, ele foi acusado de sequestro, cárcere privado, abuso sexual, incesto, escravidão e homicídio. Elizabeth dá esse depoimento em vídeo para mostrar que ela queria odiar seu pai. E todos esses vídeos também e dá depoimento em vídeo. Joseph foi condenado à prisão perpétua. E que merecia menos também. Numa instituição psiquiátrica de segurança máxima. Elizabeth e seu filho levados para uma clínica psiquiátrica. Crianças que nasciam na bunker nunca escolhiam a luz do sol. Alguns nem conseguiam andar direito por modo de falta de espaço. Fez movimento. Eles ficam com medo de sons simples.
som de pássaro ou carro. Reabilitação foi lenta e dolorosa. Com o tempo, Elizabeth reconstrui-se vida e muda para uma cidade secreta com nova identidade. Hoje, esta vive sob anonimato, está tenta reconstruir-se vida, está tenta dar-se filho, vida que ele nunca teve. Caso Fritz gera indignação mundial, mora que um crime de que dura tanto tempo sem ser descoberto. Mora que vizinho, parente, até polícia que não percebe nada. Bunker foi fechado e depois em 2013 eles destruíram e acabaram uma atração macabra. Joseph, hoje com 90 anos, permanece preso e é lembrado como o maior monstro da história moderna. Durante 24 anos, Elizabeth Fritz viveu um pesadelo indescritível. Uma prisão feita para seu próprio pai, segredos abafados para concreto, sua juventude roubada por um homem cruel, mas na fim, verdade bem à tona. E hoje, mesmo com cicatriz profundo, Elizabeth representa algo maior. A resistência, a sobrevivência e a coragem diante do inimaginável. Joseph Fritz está lembrado como um monstro, mas Elizabeth está lembrado como alguém que sobrevive ao impossível. Bom, meninas, aquele foi o caso de hoje. Não dá para mim esta gosta. Deus fica fixe. Até a próxima.